Sejam muito bem-vindos às nossas devocionais e eu gostaria de falar de um personagem muito importante para mim na Bíblia. Cornélio. Cornélio, em Atos, capítulo de número 10, tem um encontro com Pedro. E lá no versículo de número 44, a gente vai ver que Pedro vai à casa de Cornélio e na casa de Cornélio ele começa a pregar. E quando ele está pregando, diz o texto que algumas coisas aconteceram. E a primeira coisa que aconteceu foi que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio e daqueles que ouviam a palavra de Deus. Com isso, o que eu quero dizer para você nessa devocional, nessa mensagem, é que as boas notícias, o Evangelho, as boas novas transformam. E elas transformam de uma vez por todas, elas transformam de maneira poderosa. O texto diz que enquanto eles ouviam, o Espírito caiu sobre eles e eles foram transformados pelo poder do Espírito de uma vez por todas. Talvez você pense que o Evangelho não seja tão poderoso assim. E eu não sei se você crê realmente que o Evangelho tem poder para transformar todas as coisas, mas o que eu te digo é, sim, ele transforma. Atos capítulo de número 9, nós vimos Paulo caindo do cavalo e agora se tornando um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos em outra devocional aqui sobre um escravo que fugiu, tendo encontrado Paulo na prisão, é convertido ao Senhor. Nós vemos que o Evangelho tem esse poder de transformar um cobrador de impostos em apóstolo. Nós vemos que o Evangelho tem esse poder de transformar um assassino em apóstolo. Nós vemos que o Evangelho tem o poder de transformar quem você é, quem eu sou, em filho de Deus. Ele transforma poderosamente. Mas o texto também nos ensina que essas boas novas transformam de uma forma surpreendente. Quando o Espírito Santo caiu sobre a vida daqueles homens, eles começaram a falar em línguas, diz o texto. E eles começaram a falar em línguas de forma que aqueles que estavam ali com Pedro, fiéis à circuncisão, que diz o texto, ou seja, judeus que haviam se convertido ao Evangelho, estavam assustados, porque a mesma coisa que eles viram acontecendo com eles, agora estava acontecendo com aquelas pessoas na casa de Cornélio. O Evangelho tinha chegado a todas as nações. O Evangelho tinha chegado àquelas pessoas que não eram judias. O Evangelho causa essa surpresa nas nossas vidas. Quantas vezes você já foi surpreendida pela mensagem da Bíblia, pela mensagem de Jesus Cristo? Certamente muitas vezes você já foi surpreendido. E a gente não sabe enumerar, contar quantas vezes Deus nos surpreendeu. Mas nós sabemos que Ele faz, que os milagres, que as operações, que o agir de Deus é muito maior do que aquilo que eu e você conseguimos imaginar ou sonhar. Mas essas boas novas, elas também transformam de uma forma inquestionável. Diz o texto que quando eles receberam, falaram em línguas e viraram um para os outros e disseram: o que nos importa sermos nós batizados? Então Pedro traz a água e batiza eles ali mesmo, de forma que depois de eles serem batizados, eles pediram para Pedro: fica mais um pouquinho aqui, porque nós queremos aprender de Jesus. Pessoas que no início da história não conheciam a Cristo, mas depois da história vêm a conhecer a Cristo e se entregam a Ele, querem conhecê-lo mais e mais. Perceba que transformações, quando elas ocorrem na nossa vida, elas sempre ocorrem de uma maneira inquestionável, principalmente se ela vem do Evangelho. O Evangelho tem esse poder de transformar a nossa vida inquestionavelmente e que não há como negar que fomos atingidos por esse tão grande amor do Senhor. Que Deus te abençoe.